Oi, gente. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, na missão aí de fazer, então, a última palestra, depois de tanta gente interessante, tanta coisa legal que a gente ouviu por aqui. Então, vou começar contando aí um pouco da minha história, que se confunde um pouco com a história do projeto que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Acho que está um pouquinho alto, foi. E é uma história que começa em 2007, quando alguns jovens aí, entre 19 e 30 anos, que estavam atuando e articulando alguns projetos que eram recém-nascidos aqui em São Carlos, viram que tinham algumas coisas em comum, alguns pontos em comum, e esses projetos que eu comento aqui são a Rádio Fiscar, o Cine Fiscar e o LAB, que era o Laboratório Aberto de Interatividade. Eram projetos que tinham proposta, então, de trabalhar com a formação de pessoas, principalmente, e promoção, então, da cultura, comunicação, arte, tecnologia e ciência. Além de compartilhar, então, todos esses pontos, né, todas essas pautas aí colocadas, a gente compartilhava também a ideia, e na verdade era um pouco uma loucura, de que era possível a gente transformar o mundo com essas ideias, com essas propostas. E foi a partir daí, então, né, que dessa ideia, desse potencial de transformação, que os projetos foram crescendo, pouco a pouco, cada um na sua medida, cada um na sua devida proporção. E a gente sentiu a necessidade, em um momento, já nesse primeiro ano, né, de compartilhar essa história que a gente estava construindo, de que a gente tinha que contar para outras pessoas isso que a gente estava fazendo, e também conseguir trazer para São Carlos pessoas que eram referências para a gente nessa construção, para justamente a gente fazer essa troca de conhecimentos, essa troca de tecnologias. E aí, então, a gente decidiu, a gente pensou, discutindo, e falou, poxa, qual será o formato, então, desse encontro, né, que a gente vai criar a partir daqui, para, então, reunir essas pessoas e essas ideias? A gente falou, bom, acho que a nossa resposta, né, para tudo isso é um festival, né, construir um festival onde a gente construísse, então, as pautas, né, discutisse as pautas da cultura independente, a questão da produção em sistemas livres, que aí os softwares livres e hardwares livres também entraram nessa história depois, a questão da divulgação científica, compartilhamento do conhecimento, inovação e articulações setoriais, que é, então, da música, do cinema e da arte eletrônica, principalmente. E aí a gente criou o Festival Contato. Ele nasce em 2007, nasce já como um festival multimídia colaborativo, e aí a gente, já assim nessa reunião, pensando, pô, o que a gente tem vontade? A gente tem a oportunidade de mostrar o que a gente está fazendo, até a gente tem a oportunidade de trazer quem a gente quer. Que tipos de atividades a gente vai realizar nesse período? Então, a gente pensou que, através de oficinas, palestras, atividades de formação, de debates também, onde a gente pusesse aí algumas questões mais conceituais do nosso trabalho, e também de apresentações artísticas de fruição, a gente conseguiria fazer tudo isso. E nisso, quando a gente montou, então, essa grade aí de propostas, o festival, a gente já viu que ele nasceu enorme, nasceu com 7 dias, né, já de atividades, e com uma demanda muito grande que a gente viu que era difícil da gente realizar em tão poucas pessoas. E nisso também a gente percebeu que a gente nunca tinha feito um festival nessa proporção. A gente era recém-formado, a maioria das pessoas, como eu falei antes, entre 19 e 30 anos, na verdade, todo mundo mais perto dos 19 do que dos 30. E aí a gente, então, precisava desse acúmulo, dessa experiência. E aí, até por isso que eu quero destacar nesse momento, né, e parabenizar, na verdade, a equipe do TED, aqui de São Carlos, que realizações como essa, durante o período que a gente estava na universidade, foram fundamentais para a gente ter o repertório mínimo ali de produção para realizar o festival. Então, galera, vocês estão de parabéns. Continuem aí na atividade. E, bom, dessa experiência que a gente tinha, dessa pouca experiência, a gente viu que o tamanho do festival e a equipe que a gente tinha, a gente não conseguiria dar conta de tudo. Então, a gente abriu uma chamada, onde a gente convidava as pessoas, então, a fazerem parte do festival junto com a gente e construir essas atividades. E foi super bem recebido. Várias pessoas se inscreveram, e a equipe que estava ali em 15 pessoas, mais ou menos, ela triplicou, e aí, juntos, a gente conseguiu fazer o festival que a gente queria fazer. Fazer a primeira edição do Festival Contato, que algumas pessoas dizem aí que foi a melhor edição. E eu acho que também ela foi a melhor edição porque ela era nova. Tudo que estava acontecendo ali era novo, para quem estava realizando, para quem também estava participando. Então, tinha um fator de novidade ali que motivava todo mundo que estava lá.
E o mais legal de tudo é que a gente preparou, trabalhou, fez ali o que tinha que fazer para realizar o festival, e o público compareceu. A galera foi lá, curtiu, a gente fez os shows na Estação Cultura, que é a estação ferroviária, a antiga estação ferroviária, e aí a galera cantou as músicas junto com o Tom Zé, pulou com o Jumbo Eletro, curtiu quando o trem passou, enquanto o David Allen estava tocando também, e foi muito emocionante para todo mundo que participou. Em várias áreas, a gente ouve que lançar o primeiro disco é fácil, lançar o primeiro livro é fácil, fazer o primeiro filme é fácil. O segundo que é o mais difícil, que é quando fica mais difícil, que aí já passou então esse fator de estreia, e aí você precisa então preparar o segundo festival. Só que para a gente, na verdade, foi diferente, porque no segundo festival, na segunda edição do Contato, a gente tinha acumulado a experiência que a gente não tinha na primeira edição. Então, para a gente, ficou um pouco mais fácil organizar tudo aquilo. E aí, nessa organização, a gente viu que a gente precisava também de um tema, de trabalhar um tema para que ele fosse a guia, a liga mesmo, entre as programações, entre as atividades que a gente estava realizando aqui. E aí, na discussão do grupo, do coletivo que eu organizava, a gente levantou, então, aí a proposta do Recombine-se. Que aí, o que era o Recombine-se? Era a ideia da gente se recombinar enquanto equipe, enquanto produtores, enquanto realizadores, enquanto pessoas em formação, e aí também recombinar-se as ideias, as propostas, de reavaliar os conceitos que eu coloquei ali no começo, para então propor aí algo novo, da gente recombinar o cinema, a música, a arte eletrônica, e ver o que juntos, o que recombinados a gente criava a partir dali, do potencial de inovação que vinha da recombinação. E foi no segundo contato também que a gente realizou um debate onde a economia solidária entrou aí como uma das pautas, um dos temas. E aí a gente, nesse debate, discutia a relação entre economia solidária e cultura. Não sei se aqui vocês conhecem, sabem o que é a economia solidária, mas economia solidária é um modo de produzir baseado, então, na cooperação, na autogestão, na solidariedade e na valorização do ser humano. E num movimento natural mesmo, entre a equipe, entre as pessoas que participavam do contato, a gente viu que, que as práticas elas foram facilmente incorporadas, porque a gente já estava praticando aquilo, sem saber que aquilo era necessariamente economia solidária. Desculpa, gente. Então, aí, depois do segundo contato, fomos para o terceiro contato. E no terceiro contato, o que a gente levantou como tema foi a partir do entendimento que a nossa produção ela era sinérgica. Que na nossa produção, no esquema que a gente estava realizando o contato, 1 mais 1 podia ser igual a 3. E 1 mais 1 era igual a 3. Porque a gente entendia que juntos a gente era algo maior mesmo do que só a soma dos elementos, principalmente. E foi também nessa edição que a gente lançou os primeiros editais do Festival Contato. Que aí, nesses editais, a gente partiu, então, para uma coprodução, né, com alguns convidados. Que a gente teve um edital, que era o Contato Universitário, voltado para estudantes de graduação e pós-graduação, para produzirem trabalhos multimídia inéditos, com financiamento em dinheiro. E também um outro edital, que era o Saia para Dançar, que aí a gente convidava os produtores de São Carlos, que trabalhavam na área da música, a realizar festas em coprodução com o festival, e essas festas integrarem a nossa programação. Na quarta edição, a gente lançou aí como tema ou colaboramos ou evaporamos. Que aí, então, a gente entendia que a lógica da produção solidária, que a gente começou lá na segunda edição a discutir, através da economia solidária, ela estava consolidada na nossa equipe. E aí, então, a gente evoluiu das correalizações para a gestão colaborativa do festival. A gente abriu uma nova chamada nessa gestão colaborativa, onde a gente convidou, então, as pessoas a participarem da realização do festival, mas aí participar como um todo, fazendo parte, então, da equipe de curadoria, de produção, fazendo a programação e assumindo tarefas também da gestão desse festival. E aí, então, a gente inaugura essa fase da gestão colaborativa e, para a gente, nesse momento, foi fundamental sistematizar a experiência que a gente tinha acumulado nos anos anteriores. Porque, se a gente estava falando de uma gestão colaborativa, a gente precisava descentralizar a informação que a equipe de produção estava organizando ali. Porque, senão, a gente não conseguiria
compartilhar de fato, né, essas ferramentas, compartilhar de fato as atividades que estavam sendo realizadas. E aí, quando a gente faz essa abertura da gestão, a nossa equipe aumenta de verdade, consideravelmente. Que aí não são mais os colaboradores que chegam um mês antes, 15 dias antes do festival e participam daquela ação específica. As pessoas entram e ajudam a gente a construir tudo aquilo desde o início e passam, então, a desenvolver um sentimento de pertencimento ao festival. O festival passa a ser de todo aquele grupo, então, que está realizando. E aí, juntos, a gente fez um grande festival. A 4ª edição foi muito legal para a gente, muito bonita, na ocupação na Praça dos Pombos, para quem é daqui de São Carlos, talvez lembre de lá. E aí, depois da 4ª, veio a 5ª, e na 5ª edição, a chamada era Faça Contato, que aí, então, era uma provocação aí para a que a gente lançou de sair para a rua e se conectar, da gente, então, reavaliar e pensar no fechamento de um ciclo de 5 anos de produção, que a gente estava trabalhando junto, que a gente estava realizando esse festival, e aí voltar, então, aí à origem do motivo que fez tudo isso acontecer. E dando continuidade, então, ao processo colaborativo de gestão do contato, a gente fez a edição mais consistente do festival. Foi a edição que a gente ficou mais feliz, enquanto realização, de ver que todos os processos eram coerentes com o nosso discurso. Da nossa prática, o nosso discurso e prática se alinharam. E aí, eu acho que quem participou dessa edição conseguiu perceber lá na Praça do Mercado como a sinergia, voltando aqui, né, fez a gente realizar um grande festival. E no começo desse ano, a gente se reuniu, no começo agora de 2012, para fazer uma avaliação do contato, que o ano passado terminou muito no finzinho do ano. E aí fazer uma avaliação, e que a gente fazia todos os anos também, para ver como que foi essa produção, o que a gente realizou nesse ano. E aí, bom, como sempre, relatórios de perrengue de produção, correria para lá, correria para cá, palestrante que desmarca em cima da hora, e a gente tem que correr atrás e ver outro. Compartilhando ali atraso de banda, que aí atrasou no palco e atrasou a programação. Mas a gente também foi vendo que a gente tinha acertado em muitas coisas. E aí, enquanto a gente estava fazendo essa avaliação, eu lembrei de um relato que um dos artistas que a gente trouxe, um artista francês, o Hiro, ele fez para mim antes dele ir embora. Que ele chegou e falou: Maite, quero primeiro agradecer por tudo, por fazer parte disso. E queria comentar também que algo que me impressionou, que me marcou muito. Que, durante o contato, eu percebi assim, na equipe de produção que toda hora vocês se abraçam, todo dia, quando vocês se encontram, vocês se beijam. E aí, todo momento passa, dá um oi. Todo dia vocês iam e abraçavam na hora do almoço, na hora do jantar, durante a balada. E aí, eu senti que entre essas pessoas havia assim, uma relação de carinho, de um amor. E ele falou: eu fiquei super feliz de vocês terem compartilhado, mais que terem convidado para participar desse festival, vocês compartilharam um pouco desse amor comigo. E aí ele virou e falou assim: e aí eu percebi que, na verdade, o que me encantou no festival é que o Contato é um festival feito de amor. E aí, quando a gente falou disso na reunião, quando eu lembrei desse fato, aí todo mundo: pô, então, essa é a nossa guia, né? Essa é a nossa liga interna. Que é um festival que a gente faz, é um trabalho que a gente faz porque a gente ama. Então, que a gente é apaixonado pelo que a gente realiza. E a gente viu que essa era uma das nossas forças motrizes, então, avaliando esse nosso ciclo de 5 anos de realização. Nas 5 edições do Contato, a gente teve mais de 80 mil participantes, né, do público que estava por lá. A gente trouxe 129 bandas, 45 DJs, 29 VJs. A gente fez mais de 30 sessões de cinema, 25 instalações de arte eletrônica, 23 performances multimídia, mais de 40 oficinas, mais de 50 debates, e trouxemos convidados aí de 7 países diferentes, e mais de 15 estados brasileiros estavam representados na nossa realização. Só que aí, bom, tudo assim, a gente pode falar um pouquinho dessa fase do amor, desse toque hippie na realização do Contato, né? E aí,
dessa utopia também de acreditar que a gente podia transformar o mundo, de que a gente pode transformar o mundo através dessa força, então, do amor, que essa paixão pode ser transformadora. Mas qual que é o diferencial do contato nessa história? Que o contato, a cada ano, ele parte do zero, do orçamento zero para a realização. Então, ele se constrói a partir do trabalho colaborativo das pessoas que são apaixonadas por aquilo ali e que investem, então, sua energia para realizar esse festival. E, na prática, a gente vê, então, que é isso, que é um processo com uma rede de produtores dispostos a investir, então, sua força de trabalho e multiplicar os investimentos que a gente consegue captar via recursos externos. E, então, a gente forma uma cadeia produtiva, né? A gente entende essa cadeia produtiva que está articulada na cultura e na economia solidária como um potencial grande de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento pessoal. E aí, então, nesse acúmulo que a gente chega aqui, avaliando a última edição do Contato, nos seguintes dados. Em 2011, na quinta realização do Contato, a gente criou mais de 600 empregos diretos e indiretos em São Carlos. A gente teve um investimento direto mínimo de R$200 mil na economia local, um indireto de R$500 mil. E a gente circulou uma moeda complementar, que é a moeda Contato, com uma verba aí de R$20 mil, que ficou aqui em São Carlos, na mão dos empreendimentos de economia solidária e da nossa rede de parceiros que aceitava a moeda. A gente teve um investimento em troca de serviços com nossos parceiros na casa de R$280 mil. E a gente viu que, somando isso tudo, a gente chega num R$1 milhão que o Contato investiu em 2011 em São Carlos. E aí, bom, a gente vê que, beleza, muito legal tudo isso, né? Que a gente tem, então, aí um caráter empreendedor na nossa realização. E aí a gente pensa, pô, R$1 milhão, o Contato, então, é um festival rico. O Contato tem dinheiro aí, está todo mundo benzaço nessa história. Só que, na verdade, não é bem assim. E nessa história, a gente percebeu que todos os temas que a gente levantou, né, quando a gente, na quinta edição, faz essa avaliação, eles estão totalmente interligados. Que é a partir da sinergia entre as pessoas que a gente consegue realizar. Que é a partir da recombinação de ideias que a gente consegue ser inovador e criativo a cada edição. Que se a gente não colaborar, se a gente não trabalhar junto, a gente não consegue realizar tudo isso. E que fazendo contato, a gente consegue promover essa transformação, então, que a gente queria lá atrás, né? Quando a gente começou tudo isso, que a gente achou que era loucura, a gente vê que é possível. E agora, então, a gente já está trabalhando na sexta edição do Contato, que vai acontecer no mês de outubro, aqui em São Carlos. E a gente levantou, então, como tema para esse ano, os futuros criativos. Que aí, o que são esses futuros criativos que a gente lança aqui e que a gente quer discutir durante o Contato? Porque a gente acredita que a nossa geração, que a gente pode muito. Que se a gente acreditar, de fato, investir nossa força de trabalho, investir nossas ideias e conseguir trabalhar criativamente, então, né, identificando as nossas dificuldades e criando soluções para elas, né, construindo uma nova forma de se relacionar, construindo aí através da economia solidária, que é a nossa base de modo de produção, experimentando, sendo criativo, a gente pode fazer diferente e a gente pode fazer algo novo. E aí a criatividade está aparecendo bastante aí nos últimos tempos, seja pela economia criativa, seja pelas cidades criativas que estão em pauta. Mas a gente vê que, no nosso modo de produção, no nosso modo de colocação, a gente está falando aqui de um futuro criativo um pouco diferente dessa versão aí, então, que é colocada na grande mídia. A gente está falando do direito à diversidade, a gente está falando de sustentabilidade socioambiental, a gente está falando de consumo consciente, a gente está falando de inovação, a gente está falando de arte, ciência e tecnologia integrados aí para construir uma nova realidade, construir um futuro criativo, onde a gente possa ser livre para ser quem a gente quer ser. Né? Que acho que essa, na verdade, é a nossa grande loucura e que move a gente durante todo esse tempo, da gente ser quem a gente quer ser e construir o futuro que a gente acha que a gente merece. E é com essa perspectiva, com essa vontade, que a gente trabalha todos os anos na realização do Contato, com muita paixão, com muito amor. E, de 15 a 21 de outubro,
a gente vai estar realizando aqui na Praça do Mercado a 6ª edição. E todo mundo aqui está convidado para fazer parte dessa equipe junto com a gente, de construir esse futuro, né, de ser um agente ativo nessa história e participar aqui com a gente. Aí, queria só para fechar, já que o meu tempo também acabou aqui, achei que ia ser um pouco mais rápida, queria colocar aqui que, mais do que produtos acabados, na verdade, mais do que um festival pronto, o contato é um processo, ele é uma construção coletiva e, na verdade, quem está se construindo nesse momento somos todos nós, e que aí por isso até que dei o nome aqui para Festival Contato, Pessoas em Construção, porque é isso, são as pessoas que estão fazendo contato, que estão em construção dia a dia, propondo então aí um futuro criativo e melhor para todos nós. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham curtido e venham fazer contato.